Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta sexta-feira na parte da tarde do dia 17/1/2025. Eu venho aqui e não é só para te perguntar se sextou, bebê, não, mas também para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco e para muita gente que já tinha depositado as suas fichas achando que a 777 tinha largado o Vasco de mão. Bom, não é isso que contou o GE, porque o senhor Jorge, juntamente com o senhor Steve Pascos, andou aí ingressando algumas questões, principalmente lá na Fundação Getúlio Vargas. Sabe por quê? Porque eles pretendem tomar o controle do futebol da Vasco SAF de volta. Será que vão conseguir? Vou te contar toda essa história. Vamos falar muito aqui também de Brian Rodrigues, porque hoje pipocou informações sobre o Brian Rodrigues. O Vasco já teria até feito uma proposta, colocado na mesa. O time do América do México tem um valor ali que eles pretendem, no caso, adquirir pelo atleta, que eu vou trazer. Inclusive o Vasco já teria até consultado alguns advogados, porque lá no México o Brian tá meio enrolado. Vamos falar também do Rony, que mais uma vez rejeitou a proposta do Flucê. Será, galera, que ainda tem chance? Vamos falar muito aqui também a respeito do jogo de ontem, trazer alguns detalhes, porque o próximo jogo do Vasco já está marcado, já subiu na agenda do Vasco, inclusive vai ser lá em Bacaxá no domingo. Vou trazer mais alguns detalhes e vamos falar muito aqui também da Copinha e do senhor GE, porque eu já subi um vídeo no X, já subi um vídeo no Instagram. Tudo bem, cara, você querer criticar a atuação do Vasco é válido. Os torcedores quererem apontar alguns jogadores, torcedores, é válido. Agora, fazer piada com um menino que acabou de vir da base e foi convocado para a seleção brasileira sub-20 para jogar esse sul-americano, aí, meu irmão, eu queria entender qual é a intenção disso tudo. Então, depois da vinheta, nós temos muitas informações, porque sabe quem apareceu? Rodrigo Calvo. Pra quê, Léo? Pra cobrar o Vasco na justiça. Tá acreditando não? Calma, depois da vinheta eu te mantenho atualizado. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízio de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, agradecendo sempre aos mais de 102, quase 103 mil inscritos aqui nesse canal. Muito obrigado pelo seu like, pela sua moral. E hoje, em homenagem lá à família 52. Bom, estou usando aqui essa camisa da Força Jovem, não é que eu faço parte de uma torcida organizada, mas eu tenho um carinho por todas elas, principalmente por aquelas que me enviam presentes maravilhosos, como aqui a 52, lá de Nova York. Bom, a galera na época que me mandou essa camisa, toda vez que eu engordo um pouquinho, eu uso ela de volta. Mas para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. E no final, todo mundo aí, cara, me dá uma moral, deixa o seu like, porque ele ajuda demais a nós alcançarmos mais vascaínos aqui nessa plataforma. E também quero mandar um abraço pra galera lá do Empório do Bacalhau, Rua Professora Paula Aquiles, número 4, coração da Vila da Penha. Irmão, não adianta. Papo reto, já tive lá por várias vezes. É o melhor petisco, é a melhor bebida gelada em um ambiente totalmente familiar, para você poder fazer essa comemoração de aniversário, se reunir com os amigos e até ver o jogo do Vascão. Manda um abraço lá pro Gustavo e também para o Gabriel. Agora, para mim poder seguir, vamos começar com a molecada, que já já entrará em campo para disputar as oitavas de finais da Copinha, porque o Vasco se classificou, batendo o Juventude e agora vai pegar
enfrentar o Império do Mal de SP, o Urubu de SP, é o Flamengo de São Paulo. Inclusive o Vasco agiu rápido, trocando esse jogo que seria em Guarulhos para Osasco, devido aos incidentes que aconteceram com a torcida do Flamengo de São Paulo e o time do Ibrachina no jogo de classificação deles também para as oitavas de finais. E esse jogo hoje vai passar na Sport TV às 19 horas. Você tem um compromisso com o Vasco. Em falar em nossos crias da base, quero trazer aqui essa resposta minha ao GE, porque, cara, sinceramente, se esse tipo de post fosse em um canal de resenha de futebol, porra, se viesse ali do Bolívar, se viesse do De Sola, desses caras que gostam de fazer piadas com lances infelizes dentro de campo, fora de campo, de coisas que acontecem no mundo do futebol e do esporte, porra, beleza. Mas eu vou deixar aqui a minha análise que eu postei no X e também postei lá no meu Instagram. Eu queria saber da sua opinião, o motivo por que o GE preferiu fazer piada com o Paulinho em vez de, no mínimo, destacar que o menino foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para jogar esse sul-americano. Fala família, Leonardo aqui, e hoje nesse vídeo eu não estou vindo para comentar a respeito do empate de ontem entre Vasco e Bangu, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, que aconteceu em São Januário às 21h30. Se esse tipo de postagem que foi publicado pelo GE viesse de uma página de humor, de uma página que trata o futebol com mais irreverência, sempre fazendo piadas por determinados lances, eu até entenderia. Mas quando eu paro para olhar para isso aqui, eu fico me perguntando qual é a intenção, qual é o motivo que se dá um portal ou um veículo gigantesco como o GE fazer esse tipo de piada com um jogador que acabou de subir para o profissional, inclusive foi convocado para a seleção sub-20 para jogar o sul-americano, deve de se apresentar até no dia de hoje, e aí você trazer um erro de um menino para querer fazer piada com esse erro. Passes, bola longa, Paulinho dominou, longa demais, né? Cara, eu não vou deixar aqui rolar, né, todo o vídeo, mas eles vão ali pra querer sacanear o Paulinho por essa dominada. E aqui eu continuo, né, o comentário, ó. Segundo tempo, quando você tá vendo a dificuldade que o Paulinho teve pro controle, a mudança de perfil da equipe do Vasco. E eu não sei o que é pior, se é o vídeo ou a legenda que diz assim: é domínio que se fala? Parece que a Rede Globo não aprendeu nada com o caso Sidão. E é isso, né? Parece que realmente não aprendeu nada, porque o Sidão, um tempo desse atrás, também foi ridicularizado pela Rede Globo e nós sabemos como é que terminou essa história. E agora pegar, pô, o menino, cara, o garoto acabou de sair da base. É um dos destaques desse campeonato carioca, principalmente atuando pelo Vasco. Foi autor do gol que gerou até aquele resultado de 1-1 contra o Nova Iguaçu. O Vasco abriu o placar e acabou sofrendo um empate no decorrer da partida. E agora a gente vem pra cá, cara, de novo, para tentar. Cara, e detalhe, eu não tô aqui generalizando todos os funcionários da Globo, mas que tem muita gente que tem muita má vontade com o Vasco, isso tem. E também quem teve má vontade foi o Vasco ontem, nesse resultado de 0-0 contra o Bangu. É aquilo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só tô destacando aqui o GE de trazer, em vez de trazer algo sobre o jogo, né, poderia até trazer ali, no caso o Jair, que até perdeu o pênalti, eu entenderia, mas querer, pô, tirar sarro com a cara de um menino que acabou de subir da base, pra mim isso é muita covardia. E aí vamos falar agora de Vasco 0 e Bangu 0. O herói da partida foi o goleiro do Bangu, que vai deixar até um depoimento aqui bem interessante. Ele que pensou em desistir da carreira. O Vasco ontem não teve uma grande atuação, agora perdeu várias oportunidades, inclusive o Jair aos 42. Pô, o Jair, que dificilmente perde pênalti, ontem perdeu um pênalti aos 42 do segundo tempo e isso garantiu esse empate. Vamos ouvir. A sensação é muito boa. Me perguntaram antes do jogo se eu estava pronto. Minha resposta foi: eu estou há 150 dias pronto. Quero glorificar a Deus por tudo isso. Eu tenho uma história por trás disso aí. Em novembro de 2023, eu tinha decidido parar porque meu nicho de futebol... Eu fui muito pro Sul, joguei muito a segunda divisão lá do Sul. E eu tive um filho, o Isaac, ele está com 2 anos agora.
E eu orei com a minha esposa e a gente decidiu que não dava para ficar despencando para lá com um menino recém-nascido. Ela sempre me acompanhou e um pai tem que estar presente, a gente sabe disso. E o motivo que eu me emocionei foi isso, porque eu tinha parado em novembro de 2023, ganhei, 16 quilos. E o telefone tocou na metade do ano passado, 2024. Eu não quis atender, não queria atender, falava para minha esposa, não tenho mais nada com futebol, não quero atender, não quero saber. O cara desistiu, aí recebeu um convite, voltou e ontem se destacou. Bom para ele, para o vascaíno, esse resultado foi péssimo, principalmente porque o Vasco perdeu um caminhão de gol e mesmo tendo alguns jogadores, sabe, que a gente vai questionar, não adianta, nós vamos questionar esse tipo de jogadores que ainda estão sendo escalados para jogar, principalmente na equipe titular desse início de Carioca. E a pergunta que eu te faço, desse trio, você salvaria alguém ou você colocaria todo mundo já, pelo menos na mala, fazia aquela barca maravilhosa? Deixa a sua opinião, porque tem outros 3 aqui também que ontem estrearam, que foi o caso do Souza, que veio como zagueiro, o Max, que muita gente até gostou da atuação dele, e do Jean David. E aí, desses 3 aqui também, você teria alguma coisa para poder comentar aqui embaixo? E para finalizar, não vou falar nem do Paulinho, nem do Jair, tá bom? Mas quero falar do Daniel Fuzato, que ontem estreou. O que você achou da estreia também do Daniel Fuzato, para a gente poder seguir o Fuzato preparado para os próximos desafios? Ele teve em suas redes sociais dizendo: feliz por fazer minha estreia com a camisa do Gigante da Colina, ainda mais em São Januário. Entendo o peso da história que essa camisa e esse estádio carregam e vou sempre trabalhar duro para honrar tudo que isso representa. O que você achou também da atuação do Daniel Fuzato? E aqui algumas aspas lá do Ramon Lima, que teve falando que ninguém no Vasco está satisfeito com a atuação. O último corte foi do GE e esse corte aqui agora é do BTB. É o que eu falei após o jogo, assim, todo mundo está muito insatisfeito, não pode ser diferente, mais um empate em casa. Só que eles têm que acostumar com isso, faz parte da profissão que eles escolheram, então não dá para passar a mão na cabeça, eles têm que criar casca, a gente vai blindar, mas blindando também enfrentando as dificuldades. Acho que é mais ou menos por esse caminho, eles estão insatisfeitos. Qual foi a segunda pergunta? Desculpa. Os principais pontos que eu falei foi do segundo tempo, tem que ser a nossa cara e não o primeiro tempo, né? Então, no segundo tempo que a gente conseguiu empurrar o Bangu para o campo de defesa, que a gente conseguiu criar volume de finalização, volume de posse de bola que a gente queria, com objetivo, né? O primeiro tempo a gente progrediu pouco, finalizou pouco, então não é a ideia é o time do segundo tempo, que eu falo de comportamento, independente de peça. E o que vocês acharam do segundo tempo do Vasco? Foi tão bom assim, não foi? Também deixa a sua opinião, porque o próximo jogo do Vasco será em Bacaxá, Rio de Janeiro, às 19 horas do domingo, contra o estádio Hércio Rezende, mas é contra o Boa Vista. Valeu, galera? Tava aqui em dúvida. Contra o Boa Vista, às 19 horas, nós teremos mais um encontro marcado. Transmitimos ontem, mas de forma de reação, tá ligado? Porque campeonato carioca, rapaz, querendo ou não, é complicado. E ontem também a Vasco TV tava fazendo lá, vai fazer esse tipo de conteúdo quando for o mandante. Vai passar na Vasco TV, a gente tá aqui também para dividir a audiência com a Vasco TV que é o nosso canal, é o maior canal de clubes do Brasil, um dia será do mundo, se Deus quiser. E pra gente começar a falar de mercado da bola, tá aqui, ó, com informações de Ricardo Carino e ESPN MX sobre o interesse do Vasco por Brian Rodrigues. E nós colocamos lá, que diz assim a ESPN. De acordo com a informação apurada pela reportagem, os cariocas enviaram uma oferta inferior a 5 milhões de dólares, aproximadamente 30 milhões de reais, pelo uruguaio de 24 anos. A cifra ainda está abaixo do que o clube mexicano deseja, já que Las Águias esperam receber algo em torno de 6,1 milhões de dólares, que gira em torno hoje na cotação 37 milhões de reais, pelo jogador, contratado por cifra parecida
lá pelo futebol da MLS, ele que veio da MLS, veio lá do Los Angeles FC dos Estados Unidos, em 2022. O interesse do Vasco pelo atacante uruguaio é antigo e vem desde o segundo semestre de 2024. Agora, o Carlos Berbit, ele teve ali cravando o valor que o Vasco colocou na mesa como proposta para o Brian Rodrigues, algo em torno de 4 milhões de dólares, na cotação atual, 24 milhões de reais. O clube mexicano pede mais e as partes continuam negociando para a possibilidade de um acordo. E esses aqui são os números do Brian Rodrigues: 44 jogos, 20 como titular, 10 gols e 8 assistências. Cara, eu preciso ler o resto. O cara tem 44 jogos e ele tem 20 como titulares. E ele tem simplesmente 18 participações diretas para sair um gol. Passes decisivos, ele só tem 40 em 48 jogos. Então é claro que o Brian Rodrigues, ele é um baita reforço, se o Vasco conseguir contratar, mas tem isso daqui que divide muitas opiniões. Aos que questionam sobre o caso, o Vasco colocou um escritório de advocacia para levantar a situação, já que o interesse é antigo, como descrito no Twitter inicial. O empresário do atleta alega que nem denúncia teve e que ele tem provas, conversas de celular e mais detalhes da inocência de Brian. Brian, que é acusado de ter se encontrado com uma moça e no meio do seu encontro, ali, do seu relacionamento, segundo ele, consensual, ele teria chamado mais alguns amigos para poder participar dessa reunião íntima. Estou sendo bem delicado aqui, beleza? Devido ao horário, às famílias, mas você está entendendo. E aí, a menina depois acusou o Brian de ter sido algo forçado. E eles vivem lá esse imbróglio. Segundo o representante do atleta, não teve nem denúncia ainda, parece que estão juntando provas para poder ingressar com essa denúncia, mas esse caso já vem de um tempinho, tá? Desde o meio da janela do ano passado se fala disso. E por que até agora também não se oficializou uma denúncia? Bom, Vasco foi ali, contratou um escritório porque quer entender mais sobre essa situação, porque você botar, vamos aqui colocar 6 milhões por um atleta e depois esse atleta, né, enfim, pegar aí uma pena e isso aí acabar. Pô, cara, a televisão aqui saiu exatamente da tela do canal. Vamos lá, voltei. E essa situação, penalizar o atleta e você acabar perdendo o atleta devido a essa acusação, a acusação em si, se ela se concretiza, já mancha toda a imagem do Vasco. Todo mundo sabe, por aquilo que o Vasco luta, além de ser um clube de futebol, é o clube ou um dos mais inclusivos do Brasil e do mundo. Todo mundo sabe a nossa história, então não vou ficar aqui também repetindo. E o Vasco tem que ter muita consciência do que vai fazer a respeito do Brian Rodrigues. Outro jogador que o Vasco andou namorando e recusou a proposta do Fluminense foi o Rony. Mais uma vez o Rony recusa. Detalhe que a tia Leila andou falando, não, olha, nós tínhamos um acordo com o Fluminense, mas o atacante Rony não pretende continuar as negociações com o Fluminense neste momento. A Itatiaia apurou que o jogador mantém a recusa à proposta apresentada pelos tricolores. Por enquanto, o atleta e seu staff consideram as tratativas como encerradas. Então, em detalhe, dizem que lá o Fluminense colocou 1,2 milhões de reais mês e o Rony não quis ir. E, se eu não me engano, entre 7 a 8 milhões de dólares ou euros para poder contratar o Rony junto ao Palmeiras. E parece que não vai rolar essa negociação. Agora, uma informação que vem lá do Matheus Gilbert, do canal Mário Coelho Vasco, é que o Vasco está disposto e tem dinheiro em caixa para contratar um atacante pela esquerda que chegue com status de titular. O clube tem algumas negociações em andamentos. Uma delas é o Brian Rodrigues. O próprio técnico Carille, do Vasco, afirmou que ele não abre mão, e o próprio Vasco também, que eles não abrem mão de um atacante pelo lado esquerdo que consiga espaços e que tenha históricos de gols e assistências.
Acabei de falar agora do Brian Rodrigues. Além disso, o Vasco também tenta alguns jogadores pelo lado direito, mas esses mais para a composição de elenco. E eu ainda tenho a informação sobre o Ryan, vou até colocar aqui no nosso perfil de novo. Ontem nós trouxemos essa informação de forma exclusiva que o Vasco tem, sim, negociações com o Palmeiras, tem o interesse do Palmeiras de levar o Ryan por empréstimo para jogar esta temporada de 2025. Nós estivemos buscando um pouco mais sobre isso, a negociação seria por empréstimo, e ali o Vasco, claro, iria fixar o passe do atleta, caso ele jogasse no Palmeiras, principalmente colocar o jogador na vitrine desse super mundial que vai acontecer. E o Vasco ali teria a possibilidade de trazer 2 jogadores que hoje estão no banco de reservas do Palmeiras. Inclusive o Rony não vai enfrentar o próximo desafio do Palmeiras, não será nem relacionado. Não estou dizendo que é o Rony, se não é, precisamos apurar, mas que o Vasco tem aí sim uma conversa com o Palmeiras, tem. E nós vamos ter que aguardar para saber o que vai acontecer. E para nós começarmos a dar números finais nesse vídeo, eu tenho que te contar, principalmente para muita gente que já tinha depositado todas as suas fichas achando que a 777 tinha desistido do Vasco da Gama. Pelo menos não é isso que o GE vem trazendo nessa matéria. 777 volta a agir em disputa por SAF do Vasco e questiona a árbitra indicada pela associação. Há muito tempo sem apresentar reação no imbróglio com o Vasco após perder o comando sobre a SAF, a 777 Partners voltou a se movimentar. Neste início de 2025, a empresa contratou novos escritórios de advocacia no Brasil e questionou a isenção da árbitra indicada pela Associação Vascaína na Câmara de Arbitragem. Um pedido de esclarecimento foi registrado na Câmara de Arbitragem em 9 de janeiro, conforme documento obtido pela reportagem. Nele, a 777 destaca que Ana Tereza Basílio atua profissionalmente em parceria com Paulo Salomão, vice-presidente do Vasco e um dos principais responsáveis pelas ações jurídicas que tiraram dos americanos o controle sobre a SAF. Ana Tereza hoje é presidente da OAB do Rio de Janeiro, posto para o qual foi eleita em 24 de novembro de 2024. Paulo César Salomão Filho é um dos seus conselheiros, representante da entidade no Conselho Fiscal. Além disso, ambos atuam em recuperações judiciais, como nos casos das lojas americanas e da Oi. Fato destacado no questionamento da 777. Um outro detalhe é que o presidente ou a presidente que foi escolhida para poder fazer essa mediação desistiu da função porque ela também foi contestada. Eu só queria saber quem contestou, porque se não tiver uma terceira parte que vai fazer ali o lado imparcial para poder ouvir o representante do Vasco e da 777, não tem acordo na Fundação Getúlio Vargas. E diz assim, ó, Paula Andrade Forgione seria a representante da comissão, advogada com longo currículo de mediações em arbitragens, mas ela teve sua nomeação contestada e acabou por desistir da função. A mesa ficou sem o presidente, apenas com os 2 indicados pelas partes, Ana Tereza no caso da associação e Maurício Almeida Prado por parte da 777. Na arbitragem, o Vasco defende a rescisão dos contratos que selaram a venda de 70% da SAF para os americanos, enquanto a 777 pretende a retomada do controle sobre o clube empresa. Sem que os árbitros sejam definidos, o processo tende a se arrastar por mais tempo. E essa movimentação, ela foi ali feita pelo Josh Vander e pelo Steve Pascos,
nesses questionamentos que foram ingressados também na arbitragem. O grande detalhe é que não tem presidente e isso seria uma estratégia da senhora Seven para poder alongar bastante essa situação dentro da Fundação Getúlio Vargas, porque eles pretendem na Justiça Comum, aonde dizem que no dia 29 será julgada aquela liminar, se ela permanece, se ela continua valendo, que dá hoje o controle do futebol ao Vasco Associativo ou não, voltaria no caso para a 7/EICAP. Olha só, a situação do Vasco continua difícil, porque o ex-volante Rodrigo está cobrando na justiça cerca de 380 mil por dívidas não pagas. E isso daí não foi paga já pela SAF/777, que não pagou exclusivamente ninguém, tá? Cara, e fica aqui esse questionamento meu, porque o que a 777 busca na justiça? Porque os caras, cara, deixaram um rombo gigantesco. Inclusive, o Vasco busca algumas brechas na lei da SAF para tentar recuperar ou pelo menos tirar a empresa picareta sem eles receberem R$1. Eu iria adorar. Bom se quem vendeu também ficasse sem R$1, sabe? Mas isso aí eu acho que é um sonho de verão. E eu queria saber muito da sua opinião. Primeiro, sobre essa situação da SAF, o Rodrigo, que está aí agora, o Calvo, está lá cobrando 380 mil dessa empresa sem vergonha, isso caiu no colo do Vasco. Sem contar também a história do Brian Rodrigues. Você quer o Brian, não quer? Qual é a sua opinião? Te trouxe aqui todos, pelo menos, todos os cenários. Por que o Brian Rodrigues ainda não fechou, tanto na questão financeira também, como essa questão de acusações que ainda não foi nem formalizada, pelo menos é o que diz o seu representante, lá na Justiça Mexicana, e também sobre o Rony, se valeria a pena o Vasco voltar lá e fazer mais uma investida. Olha, tem uma informação sobre o Rony que eu estou tentando dar mais uma cavada aí, se nós tivermos novidades, nós vamos voltar aqui. E, porra, sobre o GE, né, cara? Pô, a do GE foi escrota demais. Cara, tudo bem, se é uma página de resenha, beleza. Agora, um portal, cara, um veículo de comunicação do tamanho do GE fazer isso, cara, tudo bem, não vou generalizar. Eu sei que ali tem vários funcionários que trabalham, mas que tem uma galera que tem, porra, meu irmão, vou dizer ódio não, mas que tem uma má vontade com o Vasco gigantesca, tem. E também os meninos da Copinha que já entrarão em campo e se vencerem, já vão para as quartas de final. Rapaz, estão deixando a molecada sonhar. Por enquanto é isso, eu vou até ver se tem alguma atualização, eu acho que não tem, sabe? Mas eu queria muito saber da sua opinião, porque, olha, se eu fosse aqui, rapaz, meter-lhe um título resenha, era A Volta dos Mortos-Vivos, né? Você lembra desse filme? Porra, olha, isso aí saiu o primeiro que tem Walking Dead, lá por 1990, 80, sei lá, eu era moleque, eu assistia aí, né? Tinha A Volta dos Mortos-Vivos 1, 2 e 3. Quantos capítulos terá nesse... Rapaz, não é mais uma minissérie, já não é mais uma minissérie, já é um longa-metragem dessa história do Vasco. Deixa a sua opinião, tô metendo no meu pé e olha só, amanhã de manhã cedo eu volto aqui para mais um giro de notícias, espero que com muitas informações para vocês, essa definição também de um atacante, porque o Vasco está precisando. Valeu, galera? Agora sim, beijo no coração e eu fui que fui.